Fala, gente, tô aqui de volta. Essa é a quarta aula, Marcelo. É isso, produção? Confere? A gente tá adorando isso. O Marcelo de produção hoje tá sensacional. Nunca tive isso. Normalmente a produção sou eu. Agora tem produtor aqui, ó. Tô me achando o máximo, gente. Tô me sentindo a Xuxa. Quero minha nave aqui atrás, hein? Vai, produção. Por favor, desenvolva. Bota na edição, né? Gente... Tudo no cu do editor. Por favor, Marcelo, eu quero uma nave aqui. As Paquita aqui atrás, o Dengue, Praga... E Marlene gritando aqui na frente. Gente, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre as direções, né? A gente falou um pouco sobre caching no último tópico, no último bloco. E agora eu vou falar um pouco sobre as direções que muita gente não sabe distinguir ainda, né? Para quem está começando, tem um pouco de dificuldade, né? E para quem aí de repente já começou e ainda tem uma certa dúvida. Bom, nós vamos falar sobre primeira direção de cena. Quem que é esse cara? O que esse cara faz? Onde vive, onde dorme? Né? No Globo Repórter? Não, vai ser aqui mesmo. É o seguinte, o diretor de cena ele vai tomar todos os cuidados, né, a grosso modo, do que acontece na cena. Então, exemplo, vamos lá. Nós gravamos o clipe da Ellen, nosso diretor de cena era o Danilo Anoni. O Danilo, ele cuidava muito das expressões da Ellen, ele cuidava muito e também do... Como era o nome do ator mesmo da Ellen? Esqueci. Lucas Medalha. O Lucas Medalha. Lucas, desculpa, Lucas, sumiu completamente. Aliás, gente, ó, abração para todos vocês, tá? Danilo, Ellen, Lucas, beijos e abraços. E voltando ao assunto, vamos lá. O Danilo, ele cuidava muito dessas questões, de como que eles iriam interagir entre si, como que seria o tipo de sedução, porque era um clipe bastante caliente ali, né? A gente tinha um fogo latente, inclusive no set de filmagem, estava tudo efervescente ali, era uma loucura, né, gente? E aliás, foi um clipe bem divertido de se gravar. Pra quem não sabe, nós ficamos no estúdio, umas 8 horas, Marcelo? A gente começou 7h30, 8 horas da manhã e fomos até quase 8 horas da noite, eram umas 7 horas, a gente terminou tudo. E assim, foi muito pesado em termos de trabalho, né? Mas essa é uma coisa importante da gente falar sobre o produto audiovisual. Você precisa também amar muito o que você faz. Porque se for para fazer meia boca, é melhor não fazer, tá? Fica a dica aí. E voltamos à direção de cena. Então o Danilo ele cuidava muito dessas questões de interpretação, né, as caras e bocas que eles faziam, gestos, trejeitos, e basicamente era isso. E muitíssimo importante num set, numa filmagem tão grande quanto foi esse videoclipe da Ellen, que foi o Viciosa. Enfim, aí outra coisa muito importante do diretor de cena, né, ele vai cuidar de basicamente tudo. Então, eventualmente, você vai chegar lá e vai estar um cenário montado e ele vai te pedir outra coisa, né? E isso pode acontecer de última hora, inclusive, tá? E aí o produtor, juntamente com o seu assistente, aliás, Ju, beijo grande também, que foi minha assistente naquele videoclipe, um profissional incrível, trabalha muito bem, vai te ajudar nesses quesitos de alterar cenografia, de trocar um vaso, colocar um vaso. Muitas vezes assim, ele chegou num lugar para filmar, não que isso tenha acontecido, tá, gente? Não queria dizer, não, mas ele vai chegar na recepção do lugar, ele vai ver que tem um sofá bacana e um vaso bacana, e vai pedir para você pegar esse sofá, esse vaso e levar lá pro set, tá? Não que a gente tenha feito isso, imagina, né, Anônimo? Mas isso é importante também. E é importante para quê? Para que você consiga alcançar, né, o ápice do videoclipe naquele momento da filmagem. A gente está falando aqui do videoclipe, basicamente. Por quê? Porque a direção de cena ela acontece quando tem mais elementos. Cenografia, mais de uma pessoa no elenco. Então, basicamente, para um produto que nem eu tô aqui agora, falando basicamente com a câmera, assim, a direção talvez possa vir a ser um pouco dispensável. No entanto, ela pode ser fundamental se você ainda não tem muita intimidade com a câmera. Então o diretor também ele vai servir como essa pessoa que vai te soltar um pouco, criar alguns exercícios, alguns movimentos, né, tão importantes para você poder se soltar e começar a se comunicar melhor
que é a nossa ideia da comunicação humanizada, né? De pessoa para pessoa. Vamos falar um pouco agora da direção de fotografia, né? Quem que é esse cara, o que ele faz? O diretor de fotografia, basicamente, ele vai cuidar, a grosso modo, do enquadramento. Oi? Como assim? Exatamente. É o olhar, um pouquinho da direção do olhar, né? Percebe bem que tem uma nuance muito pequena entre todas as direções. Então é muito difícil de você delimitar exatamente onde acaba uma e onde começa a outra. Mas todas elas juntas, elas formam um conjunto muitíssimo importante do produto audiovisual. Então, basicamente é o seguinte, o diretor de fotografia, junto com o captador, o cinegrafista, ele vai conseguir o enquadramento e a fotografia que ele quer. Vamos lá, para eu te explicar. Eu tenho uma fotografia aqui agora falando com você no vídeo, e a fotografia é esse quadro que você vê aqui. Pouco antes de começar esse vídeo, Marcelo e eu, a gente conversou sobre onde seria, né, enquadrado, onde que eu iria me posicionar. Aqui basicamente, ó, eu tô quase que não me desloco, tá vendo? Para poder centralizar no vídeo. Isso, né, envolve a direção de fotografia e a captação. Então, vê como que é uma linha muito tênue, é muito pequeno, assim, uma nuance de um para o outro. Mas com o tempo, trabalhando na área, você vai conseguir distinguir isso muito bem. Isso vai ficar muito claro para você. Vamos agora para a direção de... Qual a direção, Marcelo? Fala aí. Arte. Qual você quer falar? Marcelo quer falar sobre direção de arte. Vamos falar sobre direção artística. Olha só. Veja bem, o diretor artístico, ele pode ser muita coisa, tá? Guarde isso. O diretor artístico, exemplo de uma emissora de televisão, ele pode cuidar da grade de programação de toda a rede. Então, num produto audiovisual, o diretor artístico, ele vai cuidar de toda a arte envolvida, né? Opa, que isso, Guilherme? É complicado, é para dar nó na cabeça, é para isso mesmo que serve, tá, gente? Basicamente, o diretor de arte, ele vai trabalhar um conjunto muito grande de atribuições, né? Ele entra no quesito figurino, ele entra também no quesito maquiagem, ele entra no quesito iluminação, tá? A exemplo, uma coisa muito categórica que eu posso falar para vocês sobre direção de arte. O último videoclipe que eu gravei, que foi da MC Gra, ela me pediu uma iluminação mas muito específica, né? Eram tons de cores muito frias e muito quentes. Só que não poderia sair de uma certa nuance. Então, assim, no frio era um verde, né? Poderiam ser tons diferentes, mas não poderia chegar no azul, por exemplo. E no quente era o laranja, o vermelho, o amarelo. Com essas cores misturando, que a gente estava trabalhando muito com Moving Head lá, eu criava muitas vezes terceiras ou quartas cores, enfim. Com isso, o trabalho do diretor de arte, ele acabou entrando um pouco no trabalho do iluminador. Entende como que é tudo muito, né, muito próximo, é tudo muito tênue, né? E por isso que a gente fala tanto da questão de haver afinidade entre equipe. Por quê? Porque uma questão de que você vai eventualmente entrar no trabalho de outra pessoa, e a forma como você vai entrar no trabalho de outra pessoa, pode ser que ela não se sinta confortável com isso. E pode criar algum tipo de ruído na comunicação. O que, eventualmente, a gente não raras, às vezes a gente ouve falar isso, né, nos bastidores de novela, programa de televisão, pode até tirar um eventual programa do ar. Por quê? Porque tem uma briga tão grande na produção que as pessoas não se entendem mais e não tem como fazer aquele programa. Por isso que a gente sempre comenta a respeito de ter uma equipe muito afinada, de ter um projeto já iniciando com uma vibe positiva, com todo mundo alegre, todo mundo com muita vontade, muita garra de poder fazer isso acontecer. Então a gente tem esse cuidado muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que tudo em algum momento vai se misturar muito. E se forem pessoas que costumam criar ruídos na comunicação e até pessoas difíceis de se trabalhar, isso não vai acontecer. E eu dei uma pincelada agora a respeito das direções, eu acredito que essas sejam as direções mais importantes. Também tem a direção de produção, mas a direção de produção basicamente seria o seguinte, bem resumidamente, a grosso modo, seria o produtor que vai cuidar muito além
né, de somente a produção em si. Seria uma produção mais executiva, então tem uma questão de negócios, contratos, então ela é um pouco mais ampla e ela vai numa outra esfera mais administrativa e empresarial, do qual a gente não vai entrar muito nesse mérito aqui agora, porque não faz parte do nosso conteúdo audiovisual. Eu espero que tenha ficado um pouco claro, pelo menos, essa pincelada nas direções, e a gente vai se falando. Vamos até o próximo tópico. Até já, gente.